A partir de agora, então, já partindo para nossa reta final aqui do futebol da Sagres. 2-1 foi a vitória do Vila sobre o Goiás. Nilson Júnior aos 37 minutos do primeiro tempo. Pedro Júnior aos 3 da etapa final, sendo que esse gol foi em cobrança de pênalti. O Fábio Sanches, claramente ele comete a falta, mas fora da área. E aí o Pedro Júnior cai, o árbitro Wilton Pereira Sampaio assinala o pênalti. Tivemos o pênalti também a favor do Goiás e o Vinícius Lopes marcou aos 44 minutos do segundo tempo. Vila Nova 2, Goiás 1. A partir de agora vamos com as notas para os jogadores, começando com Carlos Eduardo Tim, defesa. Vamos começar com o Vila Nova. O Vila venceu. Defesa do Vila Nova. Tim. Vamos lá, Beto. Georgemi praticamente não teve muito trabalho, fica com a nota 6,5. Celcinho, bem na parte defensiva, mas na parte ofensiva deixou a desejar, nota 6 para ele. Donato, vinha fazendo uma boa partida aí, devido ao lance bobo do pênalti lá, quase que complica a situação do Vila Nova, vai ficar com a nota 6. O Nilson Júnior fez uma boa partida hoje, uma das melhores que ele fez com a camisa do Vila Nova, nota 7 para ele. Entrou no seu lugar o Alisson Maia aos 37 do segundo tempo, o Alisson apareceu pouco, ficou a nota 4. E o William Formiga melhorou no segundo tempo, mas ainda é muito defensivo, né? Ele defende muito bem, a parte ofensiva dele deixa a desejar, fica com a nota 6,5, o William Formiga. Vamos seguir com o Vila Nova. Você, Evandro Gomes, notas para os jogadores da defesa do Vila. Goleiro Georgemi, nota 6, não teve trabalho. Celcinho, dou a nota 7 para ele, participou do primeiro gol do Vila, na falta que cobrou. Acaba sendo uma assistência dele, né? E marcou muito bem hoje. Nota 7, Rafael Donato. Cometeu aquele erro lá na hora do pênalti, chegou atrasado na jogada, foi direto no jogador. Nota 6,5 para o Rafael Donato. Nilson Júnior, bem, marcou o gol. Nota 7 para ele. Entrou o Alisson Maia no lugar dele, fica com uma nota 5. E o William Formiga assim, ele faz aquele jogo no máximo regular. Nunca lá para cima. Mas pelo jogo regular que ele fez hoje, nota 6. José Carlos Lopes, defesa do Vila Nova. Georgemi, o goleiro foi bem, não teve culpa no gol que sofreu, que foi de pênalti, uma nota 7. O Celcinho, uma nota 6,5. Bateu a falta com defeito, mas ficou um passe de primeira, nota 6,5 para ele. Rafael Donato cometeu um pênalti infantil, nota 5,5 para o Donato. Nilson Júnior, para mim, votei nele como o melhor do jogo, nota 7,5. William Formiga, uma partida apenas regular, nota 6. Agora continuo com você, José Carlos Lopes, a defesa do Goiás. Que notas jogadores esmeraldinos merecem? O goleiro Tadeu ia cometendo uma falha incrível, entregando um gol para o Vila Nova lá no comecinho da partida. Se o jogador do Vila, que eu acho que era o Arthur Rezende, desse um carrinho, ele conseguiria Júnior, fazer o gol. E acabou não participando, né? Não fez a defesa do pênalti e naquela bola cruzada na área também não saiu. Uma nota 5,5 para o Tadeu. O Ivan, mais uma partida ruim do Ivan, nota 4 para ele. O David Duarte, mais uma bola que passa na área, o David Duarte estava lá, né? Passou mais uma bola na área, nota 5 para ele. Fábio Sanches fez a falta e teve condenado um pênalti contra ele. Na verdade foi uma falta fora da área, mas acho que já deu também o que tinha que dar no Goiás. Nota 4 para o Fábio Sanches. Heron também não brilhou hoje, ficou perdido ali fazendo a função do Jefferson, sobrecarregado por ali, mas também não conseguiu jogar bem, nota 4. E o Jefferson, eu tenho prazer de dar para ele simplesmente uma nota 2. Com prazer, com louvor, nota 2 para o Jefferson. Uma tristeza, né? Não jogou, não esteve em lugar nenhum. Saiu aos 15 do segundo tempo e o Sandrinho, que entrou no lugar dele, ainda conseguiu o pênalti. Uma nota 6 para o Sandrinho. Vou seguir agora com o Goiás. Comecei com a defesa esmeraldina ali com o José Carlos Lopes. Você, Evandro Gomes, a defesa do Goiás. Jogadores merecem que nota? Tadeu, nota 6. Foi fazer aquela brincadeirinha. Era o Pedro Júnior Lopes, que estava lá, que chegou ali dando aquela pressão. Até que se o Pedro dá aquela bola
dar o carrinho na bola, poderia fazer o gol, que o Tadeu ficou meio perdidão lá. Mas fez umas 2 boas defesas também. Nota 6 para ele. Ivan. Nota 5, precisa jogar muito mais para ser aquele jogador que chegou com fama de goleador em bola parada. David Duarte teve momentos que ele foi atacante. Poucas vezes ele estava atrás. Desde o começo do jogo estava se mandando, horas, entrou driblando na área. Vou dar uma nota 6 para o David. O Heron tem uma nota 5,5. O Fábio Sanches tem uma nota 5. E o Jefferson, nota 4 para ele. Carlos Eduardo Tim. Agora, fecha com você a defesa do Goiás. Nota 6 pro Tadeu, não falhou nos gols, mas quase que entrega um gol incrível ali. Depois fez umas 2 boas defesas. O Ivan tá vivendo de bola parada. Nota 5 pro Ivan. David Duarte, nota 5 também, bem abaixo do que a gente sabe que ele tem condições de jogar. Fábio Sanches, nota 4 para ele, falhou no lance lá do polêmico, o segundo gol do Vila Nova, realmente foi fora da área a falta, mas ele mais uma vez entrega, perde a bola ali pro Pedro Júnior, então tá deixando muito a desejar o Fábio Sanches diante do que a gente já viu ele jogando. Assim como o Heron também, que é um garoto que eu gosto, mas hoje não fez uma boa partida, nota 4 pro Heron. Jefferson, nota 3 para ele, meio perdido, o posicionamento do Jefferson não ficou bem definido e ele acabou indo muito mal mais uma vez. Vamos agora seguir para o meio-campo. E aí a avaliação vale para as duas equipes. Começo com você, Evandro Gomes, meio-campo do Vila Nova. Daqui a pouco vem o Evandro Gomes, mais sensato dos comentaristas, para seguirmos com as notas. Evandro, meio-campo do Vila. O Dudu é um jogador que se entrega muito no jogo. Ele é um guerreiro. Ele é aquele jogador pequeno, mas ele toma bola, ele dá carrinho, ele chuta pro gol, ele arma. Hoje a atuação dele é espetacular. Nota 8 para o Dudu. Pedro Bambu, grande partida dele também. Nota 7. Arthur Rezende, crescendo a cada jogo. Já contra o Juventude foi o melhor em campo. Hoje ele foi um destaque também. Nota 7 para o Arthur Rezende. E João Pedro, o mais fraco ali na composição do meio-campo, fica com uma nota 6. Entrou o Markson no lugar dele, não acrescentou nada, fica sem nota. Meio-campo do Vila Nova, você, José Carlos Lopes. Foi a parte alta do Vila Nova, né? Dudu, uma nota 7,5, a mesma nota do Nilson Júnior, que foi para mim o melhor em campo. Os dois têm a mesma nota, 7,5. O Pedro Bambu, mais uma grande partida dele, como cresceu com o Wagner Lopes, nota 7. O Arthur Rezende vai fazendo uma partida boa atrás da outra, nota 7. O João Pedro, garoto bom, mas só porque é garoto bom, não vai bem, você tem que diminuir a nota. Nota 5 para ele, não jogou bem hoje. E o Markson entrou aos 37 do segundo tempo, fica sem nota. Carlos Eduardo Tim, meio-campo do Vila Nova. Para mim o Dudu, melhor na partida, mais uma vez, vem jogando muito com a camisa do Vila, nota 8 para ele. Pedro Bambu e Arthur Rezende, esse trio aí, Dudu, Pedro Bambu e Arthur Rezende, para mim foi o diferencial a favor do Vila Nova no jogo de hoje. Pedro Bambu e Arthur Rezende, nota 7,5 para os dois, tá jogando muito bem. O João Pedro, nota 6 para ele, teve uma boa finalização ali por pouco, não faz o seu gol também, mas na partida toda ficou bem sumido o João Pedro, a gente sabe que tem condições de jogar muito mais do que jogou hoje. E o Markson, que entrou, a nota 4 pro Marcos, apareceu muito pouco ali, já entrou no final do jogo. Então, esse é o meio campo do Vila Nova, Bessa. E aproveitando que estamos no meio campo, onde é a sua especialidade, meio campo do Goiás. Natan, bem discreto, apareceu pouco hoje, Natan fica com a nota 5, entrou o Índio no seu lugar aos 14 do segundo tempo. O Índio melhorou um pouco o lado direito ali, mais longe do que o Goiás precisa, o Índio também vai ficar com a nota 5. O Madison, nota 5,5, é forte na marcação, às vezes até viril, até demais, tomou cartão mais uma vez, mas na função dele ali, ele procura fazer, eu acho até que ele é um bom volante, nota 5,5 pro Madison. Miguel Figueira, o primeiro tempo bem discreto, bem sumido, no segundo tempo apareceu um pouquinho mais, mas falta a objetividade, falta jogar pra frente, de forma vertical, procurar o gol e não só jogar bonito, nota 5 pro Miguel Figueira, e eu tava devendo o Sandrinho fica com a nota 5,5, Bessa. Partindo para o meio campo do Goiás, você, Evandro Gomes. O Madison é um jogador duro na marcação. Para mim, foi o melhor dos 3 volantes, dos 3 jogadores de meio campo. Nota 6 para ele.
O Natan, o filho do Matinha, tem uma nota 5. O Figueira melhorou, como disse o Tinho, um pouquinho na etapa complementar, um pouco mais à frente, em função talvez até do próprio resultado. Uma nota 5,5 para o Figueira. E o Índio, que entrou no lugar do Natan, tem uma nota 5. José Carlos Lopes, quero saber de você também a respeito das notas para o meio-campo, jogadores do Goiás. É um setor que o Goiás precisa de muitos reforços, né? Reforçar muito. O Natan, eu gosto tanto do Matinha, rapaz, que eu vou até dar meio ponto por minha conta, né? A nota do Natan é 5, mas vou dar 5,5 em nome do Matinha. Gosto tanto do Matinha, eu tô torcendo tanto para esse Natan, mas a falta do primeiro gol, quem fez foi ele. E quem falha primeiro naquela bola mandada pelo Celcinho foi ele também, ele quem estava na bola. Mas uma nota 5,5 para o Natan, espero mais, quero dar, esperar um pouco mais pelo futebol dele. O Índio, que entrou no lugar dele, fica com a nota 6, até que melhorou bem ali. O Madison também uma nota 6, muita pegada, mas precisa ter cuidado, tá tomando cartão demais. E às vezes, deixando até de tomar cartão, né? Como foi naquele jogo contra o Goianense, que merecia ser expulso pela cotovelada, o árbitro não viu. O Miguel Figueira fica com a nota 5,5. Lopes, aproveitando que estou com você, vamos já para o último setor, mas do Vila Nova, o ataque. Pois é, rapaz, o Thiaguinho, ele aparece, corre, mas ele perde uns gols incríveis, né? Aquilo que eu costumo chamar de jogador inacabado. Precisa ter ali um acabamento, finalizar melhor. Então, uma nota 5,5 para o Thiaguinho. O Pedro Júnior fez mais um gol importante, o pênalti não existiu, mas a jogada foi dele, construiu. Ganharia uma falta importantíssima para o Vila Nova e ganhou mais ainda, que foi um pênalti. E ele foi lá e converteu. Nota 6,5 para o Pedro Júnior. O Kelvin entrou aos 37. Fica sem nota esse Kelvin também. Eu não estou dando sorte em vê-lo, não. Ele não aparece em lance nenhum. E o Enan também, não houve tempo para ele. Ele entrou aos 23 do segundo tempo, né? Teve até um tempinho a mais. Vou dar uma nota 5 para o Enan. Nova, ataque do Vila Nova a partir do ponto de vista do José Carlos Lopes. Agora com você, Evandro Gomes, o ataque do Vila. Pedro Júnior tem uma nota 6,5. Entrou o Enan no lugar dele. Nota 5. Thiaguinho tem uma nota 5,5. Ele volta muito, ele até que ajuda na marcação, mas se perde quando tem a bola ali para dar aqueles piques. Na hora que é para ele consagrar, ele faz uma bobagem. Então, mas vai a nota 5. Pode ser que melhore ainda com o tempo. E o Marquinhos, que entrou no lugar do... Já falei. É o Kelvin. Kelvin também não dei sorte em nenhum jogo que ele entrou. Eu vi alguma coisa dele, né? Foi tão brilhante quando começou a carreira, mas parece que é um fim melancólico de carreira desse rapaz. Sem nota para ele, para não dar 0, sem nota. Evandro Gomes, partindo para o ataque do Vila Nova, o Carlos Eduardo Tim. Você, as notas, avaliações individuais dos jogadores do setor ofensivo do Vila, né? Thiaguinho é muito voluntarioso, ele ajuda ali pelo lado, ali, ele ajuda na marcação, na recomposição, mas quando o Wagner Lopes fala das finalizações, aí a gente tem que encaixar direitinho o Thiaguinho, porque ele tem as oportunidades, ele vem tendo as oportunidades. Hoje, novamente, teve 2 grandes oportunidades ali, mas a finalização dele é horrorosa. Então ele precisa melhorar. Nota 6 pro Thiaguinho. Pedro Júnior, 6,5. Mais pelo gol, realmente foi discreto o Pedro hoje, mas teve o lance do pênalti ali, que não realmente foi fora da área, mas ele teve a competência mais uma vez de bater e bateu bem. Então nota 6,5 pro Pedro Júnior. Entrou o Enan no seu lugar. Vou dar uma nota 5 pro Enan. Lutou ali um pouquinho, que ficou... No jogo, entrou aos 23 do segundo tempo. E o Kelvin, nota 4. Pegou algumas vezes na bola ali, mas longe do que o Vila precisa. Vamos seguir avaliando o ataque do Vila Nova. Você, Evandro Gomes. O Bessa, escapou o Vinícius, né? Mais um gol, artilheiro do campeonato aí, tantos, né? Tem o da Aparecidense lá, o Alex, tem o Vinícius, tem o Pedro Júnior, todo mundo aí com 4 gols, tem mais gente, né? São vários artilheiros. Mas o Vinícius bateu muito bem o pênalti, ele luta ali, às vezes fica isolado na frente. Pela luta dele, pelo pênalti bem batido, uma nota 7 para ele. Gustavinho, nota 5. E o Henrique entrou no lugar dele lá para o meio campo. Fica sem nota também, porque já entrou no final da partida. Lopes, ataque do Vila. Do Goiás.
Perdão, ataque do Goiás, perdão. O Gustavinho, o presidente Paulo Rogério Pinheiro disse numa live essa semana com a torcida organizada, 2 segmentos da torcida, o Sintonia Esmeraldina e a Força Jovem, que até falou já com a direção lá do Amador do Goiás, lá com Osmar Lucindo. Chega de tanto Inho, Flavinho, Gustavinho, e esse Gustavinho realmente lutou bravamente lá, mas não conseguiu muita coisa não. Nota 5 para ele. O Henrique entrou no lugar dele, fica com a nota 5. E o Vinícius Lopes, ele não jogou uma partida tão bem, mas ele teve em lances capitais. Ele sofre aquele pênalti que eu falei, que o Goiás sofre a falta fora da área, tem a sequência, ele sofre o pênalti e o árbitro volta e marca fora da área. E ele fez depois o gol de pênalti em cima do Sandrinho. Fez 4 gols em 3 partidas, 2 contra o Jaraguá, 1 contra o Iporá e esse contra o Vila. 4 gols em 3 jogos. Nota 7 para o Vinícius Lopes. Ataque do Goiás a partir da perspectiva de Carlos Eduardo Tim. Gustavinho, nota 5 para ele. No primeiro tempo ainda apareceu um pouquinho ali tentando uma jogada, mas longe, né? Longe de ser um grande jogador. Ainda tá começando a carreira, nota 5 pro Gustavinho. O Henrique entrou no seu lugar bem discreto, praticamente não viu o Henrique, já entrou mais no final. Então o Henrique vai ficar sem nota. E o Vinícius Lopes bateu com consciência mais uma vez, muito bem batida a cobrança de pênalti do Vinícius, fez mais um gol no campeonato, mas eu esperava até mais do Vinícius. Apareceu pouco, é um jogador que eu gosto muito, mas nessa posição de 9 ali, de centroavante, ele não aparece tanto, mas hoje pelo menos lutou e fez o seu gol, nota 6,5 para o Vinícius Lopes. Vamos agora com os treinadores, Evandro Gomes, Wagner Lopes. Nota 7 para ele. O Wagner Lopes, você conhece que um treinador é bom, é quando ele arruma o time no intervalo. E o time do Vila do segundo tempo foi um time bem consciente, né? Ele arruma o time, começou bem, né? Você estava ouvindo o gol aí, pode concluir, Evandro, sobre o Wagner Lopes. Então, nota 7 para o Wagner Lopes e para o Augusto, nota 5. Então, já que o Evandro já trouxe as 2 notas, Augusto e Wagner, você, Lopes, os treinadores de Vila Nova e Goiás, merecem que notas? O Wagner Lopes vem treinando bem o Vila, arrumando o time, tá ficando legal ver o Vila jogar com o Wagner Lopes. É um time que já tem padrão de jogo, toca bem a bola, envolve o adversário, tem volume de jogo. Então, é um treinador que está fazendo a diferença. Dou a mesma nota que eu dei para o Nilson Júnior e também para o Dudu. Nota 7,5 para o Wagner Lopes. E uma nota 5 para o Augusto. O time dele não rende, não tem jogadas, não tem nada ensaiado. É verdade que ele foi prejudicado hoje, poderia ter uma reação melhor no segundo tempo por conta daquele gol que saiu muito cedo, de pênalti não existente. Mas o time dele não tem nada de novidade. Nota 5 para o Augusto. Notas para os treinadores, Carlos Eduardo Tim. Wagner Lopes, para mim, faz um trabalho muito bom no Vila Nova até esse momento. E no dia de hoje, mais uma vez, o time dele bem organizado dentro de campo. Nota 7,5 para o Wagner Lopes. O Augusto, para mim, o primeiro tempo do Augusto, posicionamento dos jogadores, principalmente ali pelo lado esquerdo, ficou meio bagunçado. Para mim, o Augusto deixou a desejar, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, foi prejudicado logo 3 minutos com o gol do Vila Nova. Poderia até sair o gol, mas de falta, né? Porque não foi pênalti. E depois ele deu uma ajustada no time. Então, o trabalho do Augusto hoje, pelo segundo tempo, fica a nota 5. Valeu, Carlos Eduardo Tim, José Carlos Lopes, Evandro Gomes. Próximos jogos do Goiás e também do Vila Nova já na quarta-feira. O Iporá, o Vila Nova visita o Iporá, o Vila Nova visita o Iporá no estádio Ferreirão, quarta-feira às 3h30 da tarde. E o Goiás no mesmo dia, quarta-feira, dia 14 às 9h30, joga contra a Aparecidense no estádio da Serrinha.